CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam todos bem aos internautas, aos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos na nossa casa de amor, nessa tarde. E nós vamos dar alguns avisos para dar início à nossa reunião. A nossa casa, ela possui cursos das obras básicas de domingo a domingo. E em vários dias, nos dias da semana, em vários horários, nós temos os estudos. E nós estudamos também as obras de André Luiz, do Leon Denis, de Dona Ivone Pereira. Então, quem quiser estudar conosco, é só vir nos procurar que a gente vai dar as orientações necessárias. Nós também temos, a nossa casa mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece aos sábados, de 8 ao meio-dia. As crianças, as mães e alguns pais vêm também, chegam aqui 8 horas da manhã, tomam café, vão para as salas estudarem, cada um na sua faixa etária, estudam o Livro dos Espíritos, o Evangelho, e almoçam e retornam aos seus lares. Quem quiser conhecer, é só procurar a direção da casa que será orientado. Nós também temos o bazar, que a gente pede às pessoas para nos ajudar com roupas, cintos, bolsas, sapatos, tudo que puder ser comercializado, né, no bazar e que tiver em bom estado, que ajuda na obra social. A renda vai para a obra social. Nós pedimos também, quem puder nos ajudar com 1 quilo de alimento não perecível, pode trazer, que é bem-vindo. Precisamos também de ajuda, porque a nossa casa é grande e consome muito material de limpeza. Então, quem puder ajudar com detergente, água sanitária, sabão em pó, tudo que usa na limpeza da nossa casa, nós usamos aqui também. Então, trazendo uma vez por mês, um desses itens já está nos ajudando. Nós pedimos que desliguem os celulares, né, quem tiver com o celular ligado, para não atrapalhar. E quem precisar de atendimento fraterno, é só aguardar sentado, que no final da reunião alguém capacitado vai atendê-lo. Nós temos hoje, nosso palestrante é Guilherme Creme, ele vai nos falar da 4ª parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, o subitem Temor da Morte, a questão 941 a 942. E nós temos nos comentários do Evangelho na Hora do Passe, o nosso Marcos Ribeiro, trabalhador aqui da casa. Ele vai comentar o Evangelho, capítulo 16, não pode servir a Deus e a Mamon, o item 9 e o item 10 desse capítulo. E eu vou ler aqui um parágrafo do item 9 para a gente iniciar a nossa reunião. A verdadeira propriedade. Verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Ele desfruta durante a sua permanência na terra, mas, visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o usufruto e não a posse real. Então, o que é que possui? Nada do que é para o uso do corpo e tudo o que é para o uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que ele leva consigo, o que ninguém tem o poder de lhe tirar, e o que lhe servirá mais ainda
no outro mundo do que neste. Unicamente do homem depende estar mais rico a partir daqui do que ao chegar na terra, porque do que ele houver adquirido em bem resultará sua posição futura. Quando o homem vai para um país distante, ele arruma sua bagagem com objetos que tenham uso naquele país, e não com aqueles que lhe seriam inúteis. Procedei, pois, da mesma forma em relação à vida futura. Fazei provisões de tudo o que nela poderá vos servir. Vamos então pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, a tua proteção, a tua ajuda para a nossa reunião desta tarde de hoje. Envolve todos os que estão aqui presentes e aqueles que estão em seus lares nos assistindo, Senhor. Ajuda-nos no entendimento das tuas lições. Ajuda todos nós, Senhor, que possamos sair daqui mais esclarecidos. Te rogamos também que ajude o nosso Guilherme, ajude que o altivo possa ajudá-lo, ajude o Marquinhos, o Marcos, que os benfeitores dele possam ajudar ele, ampará-lo no momento do comentário. E ajude a todos nós, Senhor. Fica conosco para a nossa segurança. Que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, então eu vou ler aqui. Eu já falei a quarta parte do Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Futuros, subente Temor da Morte, no capítulo 1. Questão 941. O temor da morte é, para muitas pessoas, uma causa de perplexidade. De onde se origina esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? É sem motivo que tenho esse temor. Mas, que queres? Se procuram persuadi-las, quando jovens, de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo irem para o inferno, porque eles dizem que o que está na natureza constitui um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam adultas, se tem um pouco de juízo, não podem admitir isso e se tornam ateias ou materialistas. É assim que são levadas a acreditar que, além da vida presente, nada mais há. Quantas que persistiram nas suas crenças de infância, elas temem aquele fogo eterno que deve queimá-las sem as consumir. A morte nenhum temor inspira ao justo, porque, com a fé, ele tem a certeza do futuro. A esperança faz com que aguarde uma vida melhor, e a caridade, cuja lei praticou, dá-lhe a certeza de que não encontrará no mundo onde vai entrar nenhum ser cujo olhar deva temer. Vamos passar a palavra ao nosso Guilherme, que ele seja, para que ele possa nos instruir agora. Irmãs e irmãos, boa tarde, muita paz e muita alegria pela oportunidade que nos é renovada. São dois temas hoje bastante importantes, mas queria destacar que sempre quando chegamos numa casa como essa, nós sentimos alívio, até porque Jesus afirmou isso, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. E nós, normalmente, quando aqui chegamos, nós somos aliviados do peso extra que nós mesmos desenvolvemos. É interessante que o apóstolo Paulo,
ele escreveu uma carta para os seus irmãos de raça que moravam em Roma, a carta aos Hebreus. Embora a maioria dos estudiosos entendam que ela não foi escrita por Paulo, se nós lermos o livro Paulo e Estevão, vamos verificar que Emmanuel afirma que foi escrito pelo apóstolo com toda certeza. E ele colocou lá o seguinte, que devíamos nos livrar do peso e dos erros que estão sempre à nossa volta, correndo com perseverança a carreira que compete a cada um de nós, com os olhos fixos em Jesus. Então, Paulo nos falava de nos libertarmos do nosso peso. Ele não estava fazendo referência à massa corporal, que ele bem sabe, e nós bem sabemos, que é bastante importante para a qualidade de vida. Estamos sempre às voltas com isso. Mas ele estava falando de um outro peso, o peso da nossa alma. Desde Platão se estuda essa questão, se fala sobre o peso da alma. Até no início do século XX, alguns cientistas americanos procuraram pesar a alma e faziam isso acompanhando aqueles doentes que estavam já quase desencarnando, e através de medições eles chegaram a um valor de 20 a 29 gramas. E no entender dele, essa variação era pelo próprio peso inerente da alma, das suas aflições, enfim. Mas nós temos que cuidar realmente desse peso que nós normalmente agregamos na nossa vida, né? Paulo colocou bem isso. Era esse peso que ele comentava, né? Para correr a carreira. Então tem muito relacionamento, né? Correr uma carreira com controle do peso. E em cima da nossa carreira, todos nós temos a nossa carreira quando aqui chegamos, todos. O próprio Paulo afirmou lá no seu testamento, né? Combati o bom combate, cumpri minha carreira e guardei a fé. Todos nós temos que cumprir, mas precisamos controlar. E o que vem a pesar, esse peso, todos nós já temos um peso nas nossas carreiras, mas temos que controlar o peso, sobrepeso extra que desenvolvemos quando, por exemplo, temos uma preocupação excessiva, quando reclamamos demais, quando nos impacientamos, enfim, tudo isso faz com que a nossa vida fique mais pesada. E como é que você vai correr a sua carreira com esses pesos que nós agregamos, as nossas dúvidas, nossa maledicência? Então nós temos que controlar o peso da nossa massa corporal, mas também o nosso peso da nossa alma, para não, como Paulo falava, libertando-nos desses pesos adicionais que realmente nós desenvolvemos. E quando chegamos numa casa como essa, nós somos aliviados, tiram o peso, né? Aí começa a semana, aí vem o peso da descrença, o peso da irritação, o peso da preocupação. A preocupação você se ocupa antes da coisa acontecer, né? Quando nem aconteceu e a criatura já está sofrendo. É um peso extra. É um peso extra. Então fica essa reflexão para nós. E eu queria dividir aqui rapidamente, vou entrar também um pouco no tema do Evangelho, porque até recebi o WhatsApp, me fixei mais no tema do Evangelho. Eu nem tinha lido a questão das duas perguntas, que depois nós podemos também fazer uma referência a ela, porque nos fala de um problema muito que sempre foi constante na humanidade, é a questão da propriedade, da riqueza.
Nós recordamos que tem uma passagem no Evangelho que é bem marcante com relação a isso. Quando Jesus esteve na casa de Marta, Maria e Lázaro, antes daquela semana da Páscoa, onde ele seria crucificado, ele passou talvez 2 ou 3 semanas se preparando para a crucificação. Ele precisava estar num ambiente fraterno, longe daquele dogmatismo que sempre o estava a cercar. E ele então foi para a cidade de Betânia. A cidade é uma vila de Betânia, que distava aí 2 horas de caminhada de Jerusalém. E lá ficou. Claro que a fama de Jesus nessa época estava em alta, porque ele havia ressuscitado a Lázaro e estava morto há 4 dias. Sabemos que Jesus ressuscitou 2 pessoas no seu ministério da Galileia e uma da Judeia. Os da Galileia foi uma menina, a Talita, morta de 1 dia. Depois a filha de uma viúva, o filho de uma viúva, morto de 2 dias, mas Lázaro foi morto de 4 dias. Então foi realmente algo que impactou muito Jerusalém, e todos só falavam disso. E foi justamente esse acontecimento bem diferenciado que fez com que o Sinédrio se reunisse e lavrasse a sentença de morte de Jesus. Vejam que essa passagem tem uma importância bastante importante em todo aquele drama final que foi o ministério público de Jesus. Então, quando ele vai para a casa de Marta, Maria e Lázaro, lá em Betânia, até para se preparar para a etapa final, aquela semana fatídica da crucificação. Sabemos que a crucificação era algo bastante cruel, difícil. Era horrendo, na verdade. Não? Horrendo. E ele precisava se preparar, como lhes falei, e ficou lá nessa casa. Mas o pessoal de Jerusalém soube que ele se encontrava lá. Não tinha WhatsApp naquela época, mas era o boca a boca. Se tivesse WhatsApp, ele estava perdido. E o povo começou a ir para Betânia. Vejam como isso impactou os habitantes de Jerusalém. Tanto que quando ele entrou em Jerusalém no domingo, no início da semana da Páscoa, foi recepcionado por muitas pessoas, um momento de muita alegria, que depois iria se converter. Na sexta-feira, a multidão é muito volúvel. A multidão que o reverenciava na sexta-feira iria pugnar pela sua crucificação. No sábado, antes desse domingo, que é conhecido como o Domingo de Ramos, ele foi cear na casa de um senhor, provavelmente leproso, chamado Simão. E ele anuiu, concordou, estavam todos lá. E em determinado momento, Maria, que sempre foi um espírito muito diferenciado, né? Recordem-se quando Jesus esteve por primeira vez na casa dessa família, né, que provavelmente seus pais já estavam desencarnados, né? Maria logo sentou-se aos pés de Jesus, enquanto que Marta, que é a outra irmã, ficava limpando, querendo talvez preparar um cafezinho, arrumando um pouco a casa, né? Naquela época as casas eram bastante rústicas, né? Um chão de barro. E provavelmente preparando alguma coisa, mas ela foi ficando apoquentada, porque Maria não saía dos pés de Jesus. E aí ela foi extravasar com o mestre, algo que acontece também nas nossas casas, né? Você está arrumando e ninguém ajuda, você já fica logo apoquentado. E aconteceu com Marta, e foi ter com o mestre, reclamando se ele achava isso justo. E aí o mestre falou: olha, você se preocupa com muitas coisas, mas Maria soube escolher a melhor parte. Na verdade, sendo bem assim, frio, né? Marta parece que preferiu a vassoura a Jesus, né? Sendo bem frio, né?
E é o que acontece conosco, estamos sempre a decidir o que fazer e temos que escolher a melhor parte, entendendo que nós temos que validar ou referenciar nossas ações em 2 sistemas, só existem 2. O sistema material, que ainda vige bastante aqui na Terra, ou o espiritual, trazido por Jesus. Ele afirmou: vim trazer um outro juízo. O juízo da matéria nós já sabemos, ele trouxe um outro juízo. A grande questão é que sempre que você avaliar algum acontecimento, alguma ação sua, segundo um sistema ou outro, essas posições podem ser simétricas, isto é, eu posso estar vencendo segundo a matéria, mas posso estar perdendo segundo o espírito. Totalmente simétrica. Mas voltando então a essa ceia, estavam todos sentados, e aí Maria trouxe um vidro de nardo. Nardo era uma essência muito cara, o perfume francês da época, né? E aí começou a perfumar a Jesus. Aquele aroma envolveu o ambiente, e aí Judas foi reclamar com Maria porque ela estava perfumando. Coitado de Jesus, não tinha ajudou a todo mundo, não tinha um momento nem para ele ser cuidado, foi um momento único em que ele estava sendo cuidado, e o Judas colocou para Maria o seguinte: olha, se vale 30 moedas de prata, se nós vendêssemos, poderíamos ajudar os pobres, né? Vocês sabem que os pobres sempre foram usados, né? Desde aquela época, os pobres são usados, principalmente na época de eleição, né? Ele não estava pensando nos pobres, estava pensando apenas na bolsa. E aí Jesus colocou para ele o seguinte: não, pobres vocês sempre terão, pobres vocês sempre terão, mas a mim não. Então, sempre que o Evangelho for anunciado, são palavras de Jesus, se tiver curiosidade, está lá em Mateus, sempre que o Evangelho for anunciado, nós temos que exaltar o que Maria fez. O que é o simbolismo do perfume? É do cuidado, né? Porque nós todos aqui estamos a pedir tudo de Jesus, certo? Não pedimos tudo? Que é de importante, saúde, forças, não é? Aqueles momentos difíceis, todo mundo quer a ajuda, mas tem que ter um caminho também de ação e reação. Eu também tenho que cuidar. O perfume é o cuidado, né? Como Paulo falava, seja um bom perfume de Deus. Quando você está ajudando, fazendo a caridade, bem-se então o perfume. Mas eu queria me ater a essa questão que Jesus colocou: os pobres vocês sempre terão. E realmente, os pobres sempre nós os tivemos, e ainda certamente teremos. Até num planeta mudando a sua condição, saindo de pobres expiações para um planeta de regeneração, haverão os pobres, que os espíritos são diferentes. Claro que já começa a surgir, né? Porque existe uma diferença entre você ser pobre e você não ter o necessário para viver. É uma diferença. Então até começam a surgir ideias, por exemplo, que esse milionário Elon Musk, né, que está trazendo a visão: olha, nós devemos ter um salário universal, alguma coisa universal, para que as pessoas tivessem o necessário. Claro, mas as diferenças irão acontecer, sempre acontecerão. E, evidentemente, existem sempre os questionamentos, porque cerca de 1% da população da Terra detém quase 80% das riquezas aqui do planeta. E, desde a antiguidade, os ricos eram vistos como os apadrinhados do Olimpo. Eram os apadrinhados do Olimpo, porque sabíamos que na antiguidade o destino das criaturas era definido pelos deuses, né? O fatalismo, não adiantava você escapar. Mas
meu Deus, quem é? Por que esses têm uma riqueza, aproveitam, né? Tudo aquilo que as circunstâncias que a terra pode oferecer, é um número pequeno, e por que eles recebem? E mais, até pessoas que não merecem ter a riqueza são ricos. Tanto que o deus grego da riqueza foi o Pluto, chamado deus Pluto. E ele era até justo, ele procurava dar a riqueza para quem merecia. Mas Deus ficou irritado com isso e lhe cegou. Então ele distribui a riqueza sem analisar os méritos, sem ver as pessoas. Então, e essa preocupação sempre existiu. Tanto que no seio da filosofia grega, veio Platão, enfim, começaram a surgir aqueles, desde Sócrates, né, os grandes filósofos que começaram a combater aquela visão muito vinda dos mitos, né, e eles se debruçaram justamente sobre a riqueza. Por que poucos detêm? Será que eles são realmente apadrinhados do Olimpo? Né? E começaram a refletir, e como consequência da reflexão, eles entenderam que a riqueza é algo neutro. É neutro. Você pode utilizar bem ou pode utilizar mal. Isso aqui é a grande questão. Você usa bem ou você vai utilizar mal essa riqueza. Não é? Então, eles refletiram assim e entenderam que o grande problema da riqueza são os vícios que ela catalisa. Então, é uma vida, de certa maneira, ociosa. Você tem tudo, né? Não tem aquele calor, né, para você cumprir a sua carreira, né? Você não tem aquele calor. Ele também, a riqueza favorece a arrogância. Você acha que pode tudo, compra tudo, né? Compra tudo, você não vê o seu próximo. Aliás, tem uma lenda, me lembro aqui de uma lenda judaica muito antiga que fala o seguinte: um rabino entrou na casa de um judeu que era muito rico, e ele não via a função da riqueza, era como só para ele. Então ele falou o seguinte, chegou na casa desse rico, pediu para que ele visse na janela, pelo vidro, o que ele estava vendo. Aí ele via as pessoas, veio de mulheres, pessoas, crianças, homens passando, tudo bem. Aí ele foi para o espelho. Quem você está vendo? Só estou vendo eu. Então ele colocou que o espelho tem aquele dourado, né? Então, quando você tem a riqueza, esse é o grande problema da riqueza, né? Você só se vê. Quando você não tem a riqueza, você pode olhar através do vidro e ver as criaturas. Então, no entendimento da filosofia, a riqueza propiciava, o grande problema da riqueza era que ela catalisava, então, alguns vícios. E aí veio Jesus. Em linha com o que os filósofos gregos consideraram e falaram, Jesus também teve vários momentos em que ele falou das dificuldades dos ricos. Então, por exemplo, é bem conhecida a passagem do moço rico, não é? Aquele rapaz que tinha tudo, era rico, então ele não tinha preocupação de sustentar-se, ele teria uma família, ele certamente tinha educação, mas lhe faltava algo, estava lhe faltando algo. E foi até Jesus: o que eu faço, aliás, de bom para alcançar a vida? O que eu faço de bom para alcançar a vida? E Jesus falou: quer falar de bom para mim? Bom é Deus. Bom mestre? Não sou bom. Quem é bom é... Vamos logo iniciar a conversa. Bom é Deus. E você quer saber o que você precisa fazer para ganhar a vida? Quer dizer, cumprir a sua carreira.
cumprir a sua carreira. Estamos falando da carreira, né? Faça aquilo que você tem que fazer. Cumpra os 10 mandamentos de Moisés. Aí começou a anunciar, não, mas isso eu já faço. Eu tenho fartura, tenho recursos, mas isso eu já faço. Ah, já faz? Já. Mas, e aí veio o complemento de Jesus. Se você quer alcançar a perfeição, vá, venda tudo que tem e me segue. Aí ele não estava no momento, ele não tinha condição espiritual, estava acima da condição espiritual dele, um ato como esse. Alguns espíritos que já estão nesse estágio fazem isso, eles se desligam de tudo aquilo que os prende à matéria e vão seguir ao mestre. Podemos enumerar aqui, são poucos, claro que são poucos. E aí Jesus colocou para os seus apóstolos, realmente é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil até um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí até, vejam como sempre houve uma noção, assim, de uma certa escolha, né, dos deuses para aqueles que eram ricos. Até as pessoas que ouviram isso, mas se os ricos não conseguem alcançar o reino de Deus, e nós que somos pobres, como é que vamos? É impossível. Se os ricos não conseguem, nós então, que não somos os apadrinhados, né, do Olimpo, como é que vamos alcançar? E aí Jesus colocou, para Deus, realmente para vocês é difícil, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. E o evangelista Lucas registrou várias passagens em que Jesus colocava a dificuldade do rico. Ele era contra a riqueza? Não. Ele era contra o apego. Você não pode servir a 2 senhores. Então você vai amar mais o dinheiro do que a Deus? Deus nós temos que amar sobre todas as forças, com todas as nossas energias. Sabemos que Lucas escreveu algumas parábolas que nós só as encontramos lá. E elas sempre se refletiam com relação a essa questão da riqueza. Provavelmente, podemos aqui fazer uma reflexão, por que Lucas escreveu parábolas que não encontramos nos outros evangelhos? Porque Lucas, ele seguiu, foi um auxiliar de Paulo de Tarso. Teve contato com Maria. E Paulo afirma que o evangelho dele fora trazido pelo próprio Jesus. O próprio Jesus e Espírito lhe passou as orientações do evangelho que provavelmente Paulo transmitiu para Lucas. E quando Paulo estava na prisão em Roma, ele acabou escrevendo esse evangelho. Claro que quando você analisa, né, o evangelho, e foi assim no cristianismo, depois de Jesus, que Paulo foi bastante crítico com relação à riqueza, parece que o mestre faz uma opção pelos pobres. E isso foi o que vigiu na humanidade cristã. Entretanto, com a chegada da reforma protestante, isso mudou. Porque o protestante trouxe uma visão diferente. A visão do trabalho, a visão do crescimento. Tanto que a ideia capitalista que surgiu no Ocidente, não foi no Oriente, no Ocidente, surgiu muito em função do pensamento protestante. Isso os grandes filósofos, estou falando, por exemplo, o grande filósofo chamado Max Weber, que foi um grande filósofo, ele nasceu em 1864, veio desencarnar em 1920, ele fez um livro. Quem for aí na Travessa pode ver. Ele faz essa reflexão da influência, né, do protestantismo no capitalismo. Então, porque eram criaturas que eram exaltadas para o trabalho,
da contenção, né? Não ficar gastando desvairadamente, então você começava a enriquecer. Mas aí com o enriquecimento vinha as dificuldades, porque a riqueza suscita alguns, como colocamos, suscita alguns vícios. Então você tem que... A grande luta dos... Por exemplo, John Wesley, que foi que fundou o metodismo, tem textos impressionantes que ele fala justamente isso. O protestante, ele vai enriquecendo, então ele tem que dar utilidade e bom fim a essa riqueza, porque senão vai acabar trazendo uma série de problemas para si. E essa foi mais ou menos a visão também trazida por Allan Kardec. Allan Kardec fez uma avaliação sobre a pobreza e a riqueza, colocando a pobreza e a riqueza no mesmo nível. São situações, são experiências necessárias, são provações. Quem na antiguidade poderia entender que a riqueza seria uma provação? Quem poderia entender isso? Quem está nessa experiência está sendo provado. Claro que é um tipo de teste diferente daquele que está na pobreza, mas é um teste de igual dificuldade. Às vezes, segundo a formação dos espíritos, até mais difícil do que a própria pobreza. Por quê? Aí vamos lá para trás daqueles filósofos gregos, né? Por causa dos vícios que a pobreza, que a riqueza faz desenvolver dentro da criatura. Então é uma provação. Então são as reflexões que nós vamos fazer aqui um pouco sobre essa questão. Nosso irmão vai falar até da verdadeira propriedade. Allan Kardec fez um estudo nesse capítulo do Evangelho sobre a riqueza. Começou até falando desse aspecto relativo daquela passagem do moço rico. E indo ao tema do Livro dos Espíritos, que é a questão do medo da morte, e os espíritos foram muito claros, né? Nós sabemos que a força da imortalidade da alma é inquestionável. É inquestionável. E essa noção da imortalidade da alma veio trazido lá atrás, com Jesus, com a sua ressurreição. Pergunto a vocês, qual seria o cristão? Nós sabemos que os cristãos foram perseguidos até o século IV. Qual cristão iria enfrentar a morte? Porque se eles se desdissessem, ou se eles mudassem de opinião, eu não sou mais cristão, eles estariam livres. Não seriam mortos. Mas eles não testemunharam. Não, eu sou cristão, enfrentava a morte, todas aquelas crueldades. Pergunto, o que fazia essas criaturas enfrentarem a morte? A certeza da imortalidade da alma, a certeza absoluta da ressurreição. Que a vitória sobre a morte foi o grande catalisador que fez com que essa mensagem crescesse de uma forma impressionante. Jesus veio, semeou o Evangelho, depois veio Paulo, né, que ajudou a disseminar, né, para a Ásia e para a Europa, mas na essência o catalisador era esse, a vitória sobre a morte. Claro que depois de Jesus, trazendo a visão, ou testemunhando, melhor falando, testemunhando a ressurreição, surgiram várias escolas espiritualistas. Escola espiritualista é aquela que acredita que a pessoa morrendo, né, tem alguma coisa, fica ainda, tem uma alma, né, tem uma alma. Entretanto, como o Espírito comentou, havia um desconhecimento
do que iria acontecer. Como é que o que acontece? Tá bom, eu sou espiritualista, mas o que acontece com a alma depois da morte? Se nós perguntarmos aqui para alguém que segue as escolas protestantes, vão dar uma resposta lá. A pessoa fica dormindo, está esperando o juízo, né? O juízo, o fatídico juízo, mesmo da separação, que Jesus vai vir. Há um desconhecimento. Embora se acredite, você tem um desconhecimento, e ainda mais com aquelas figuras, né, problemáticas do inferno e do paraíso. Paraíso não é tanto problema, que as pessoas pensam que vai desencarnar, aí vai ficar lá, né, sem trabalhar, né, só no bem bom. Sabemos que não é nada disso. Evidentemente que, além disso, desse desconhecimento do que acontece depois da morte, vem algo que é bastante importante, que nós temos um instinto de sobrevivência. Nós temos, é instintivo em nosso. Imaginem se nós não tivéssemos esse instinto. Como é que você vai cumprir uma carreira, gente? Carreira difícil, não precisa ter muito. E cumprir a carreira não pode estar pesado, voltando àquele controle de peso da nossa alma, né? Não pode estar pesado. Se você não tem um instinto que faz com que você lute por essa vida. Com qualquer um probleminha maior, eu vou me liberar. Até porque eu sei que a vida continua. E quantos não estão, né, largando a vida, mesmo com instinto, né, a partir dos problemas que nós temos vivenciado, né, a humanidade tem vivenciado. E aí, evidentemente, vem o pavor da morte. Para aqueles que são religiosos, são aqueles dogmas que foram criados. São espiritualistas, como nós, acreditam na imortalidade da alma. Mas para onde vai a alma? São explicações até que não trazem conforto a ninguém. A ninguém. E se você não acredita em nada, pior ainda, né? Porque aí você acha que vai acabar tudo. E aí vem o temor da morte, junto, evidentemente, com nosso instinto de sobrevivência, que é bastante fundamental. Porque se não fosse ele, realmente seria muito difícil você cumprir a sua carreira. Até que, no século XIX, vem Allan Kardec, num momento único, a doutrina espírita veio e foi codificada cerca de 1900 anos depois da segunda revelação. A primeira, 1300 anos antes da segunda, né? Só que a terceira veio 1900 anos depois da segunda. Quer dizer, 1800 e poucos anos, né? Então, parece que para a terceira revelação esse espaço foi maior. Mas havia uma questão muito importante, que para a codificação da doutrina espírita, havia necessidade de desenvolvimento científico, das metodologias científicas, para a abordagem das experiências, enfim, das observações. E isso só surgiu no século XIX, se sedimentou no século XIX. Aí quando isso sedimentou, está na hora de trazer a doutrina dos espíritos. E como Allan Kardec, que procura, evidentemente, trazer para nós uma visão clara, né? Como se tirando o véu dessa vida depois da morte, né? Enfim, nós sabemos bem o que deverá nos acontecer. Imaginem, faça uma reflexão, quantas criaturas desencarnam hoje, nesse momento, que não sabem nem que são espíritos. Nem sabem disso. Claro que
Isso traz uma dificuldade grande, porque sabemos que nesse momento, né, do desencarne, vai pesar muito o nosso equilíbrio mental. Nós precisamos estar equilibrados mentalmente. Por isso que nós precisamos frequentar essa casa para buscarmos esse equilíbrio. Porque uma coisa é nós entendermos o que vai nos acontecer. A outra coisa é você ter experiência do que está acontecendo. Né? É bem diferente. Então você precisa estar exercitado. Então tem um livro que mostra bem isso. É um livro foi psicografado pelo nosso Divaldo, de uma diretora, trabalhou acho uns 3 meses, lá um ano, na Mansão do Caminho, e ela desencarnou. Eu só não estou me lembrando aqui agora do nome do livro, mas me lembro. Otília Gonçalves. A senhora já leu? Muito bom, né? E lá tem ela era espírita, trabalhava na Mansão do Caminho com o Divaldo, quer dizer, uma ligação total, né, com a espiritualidade. E aí ela desencarnou. Não, ela sabia que tinha desencarnado. Essa é a grande luz da doutrina espírita, né? Só que ela foi acompanhando os despojos. Foi para o cemitério. Estava lá no túmulo. Né? Tá, mas você não é espírita? Né? Mas ela ficou nessa transição conturbada mentalmente. Ela não estava com o seu exercício, né, o equilíbrio mental. E aí ela viu, não, peraí, tem alguma coisa errada. E aí procurou entrar em prece. Aí quando ela entrou em prece, ela viu uma entidade na frente dela. E aí ela ficou feliz, que bom que a senhora chegou. Minha filha, eu estou com você desde os primeiros momentos, eu estou ao teu lado. Mas pela conturbação mental dela, ela não conseguia identificar. Então, quando nós chegamos numa casa como essa, nós estamos somente exercitando o nosso equilíbrio mental. Para que quando isso venha acontecer, porque temos sempre o instinto, né? Nós podemos racionalizar tudo, mas nós temos o instinto de sobrevivência, né? A pulsar dentro de nós. Mas nós não temos o desconhecimento, porque Allan Kardec procurou esclarecer tudo para nós. E ficamos a refletir também como Deus é bom, né? Porque realmente tenho medo, mas nós morremos todo dia. Nós tremamos, porque acho que Deus sabe, olha, eu vou dar para a humanidade, para o homem, um instinto de sobrevivência. Mas vou fazer com que ele treine todo dia, já porque ele tem o instinto, né? O momento da morte. Quando nós vamos dormir, sempre que nós dormimos, nós estamos treinando para o momento do desencarne. Um dia eu falei isso, aí uma pessoa falou assim, mas Guilherme, treino é treino, jogo é jogo. Com certeza, treino é treino, jogo é jogo. Mas eu falei, realmente, você tem razão, treino é treino, jogo é jogo. Mas certamente, com quem nós nos relacionamos quando dormimos, serão os mesmos espíritos que nós nos relacionaremos quando estivermos desencarnados. Então Deus, na sua bondade, no seu amor, faz com que nós possamos ter, não é, esse treinamento, não é, com relação à morte todos os dias. Lembrando que essa imortalidade, né, e aí vamos novamente, né, à ressurreição de Jesus, foi de fundamental importância. Tanto que Paulo afirmava o seguinte, né, olha, se Jesus não ressuscitou, a minha pregação é inútil. Tudo que eu preguei aqui não vale nada. Não vale nada. E evidentemente, quando você começa a entender que a vida continua, isso traz uma consolação muito grande,
Então, basta ver aquelas pessoas inúmeras que iam buscar o Chico Xavier. E ainda hoje existem aqui no Brasil alguns médiuns, né, que se especializam, né, em trazer um recado para aqueles que têm um filho, um parente desencarnado, estão aflitos, desesperados, e vão até esses médiuns, e aí vem aquela confirmação, né, da imortalidade da alma, de que eles estão vivos, que não há morte. Então isso traz uma consolação muito grande. Por isso é que o Espiritismo é o consolador. Porque o Espírito é consolador, essa noção da imortalidade da alma, que nós não vamos morrer, isso é muito consolador. E graças a Deus temos esse conhecimento através da bendita doutrina espírita, que foi codificada por Kardec, como falamos, no século XIX. E por essa razão também, a nossa participação numa casa como essa é uma oportunidade que jamais devemos desconsiderar. Porque todos nós temos os nossos desequilíbrios, nosso psiquismo é ancestral. Resumo de toda a nossa viagem anterior é aquilo que esse psiquismo atual nosso. Então nós precisamos de equilíbrio, né, de treinamento, né, da nossa mente. Jesus até afirmou, né, que bem-aventurados os puros de coração. Coração na antiguidade significava o psique. Então, nós sabemos como é difícil você ter um psique, né, equilibrado. É muito difícil. E, certamente, esta casa nos favorece com todo o entendimento para que nós busquemos esse equilíbrio. Então, as nossas reflexões que nós tínhamos a fazer, agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui. Temos a certeza de que estamos saindo um pouquinho mais leve, tá, gente? Certamente. Eu vi uma lá no SEMA, né? Nós participamos lá e estávamos lendo umas orientações que o Altivo, né, tinha trazido para os médiuns, né? E o Altivo era muito firme, né, quando tratava de mediunidade, né? E ele falando que um dia estava lá no Leon Denis, e de repente, depois da palestra, ele viu os espíritos rolando como se fosse uma bola enorme, sabe assim, rolando como se fosse enegrecida. Isso foi uma atividade de limpeza, né, de toda aquela plateia que depois da palestra, que chegou até o Leon Denis com seus pesos, em que os espíritos fizeram aquele, e evidentemente iam dar destinação, né, queimar, onde não viesse a prejudicar a ninguém, né? Certamente, quando nós saímos daqui, saímos sempre mais leves, com toda a certeza, né? Então, muita paz. Agradecemos ao Guilherme pelos conhecimentos que ele nos trouxe. Pedimos aos médiuns que ocupem seus lugares. Acho que isso aqui não está. Tá? Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, voltamos nossos pensamentos para o Teu coração amoroso, te rogando, Senhor, auxílio e ajuda para os nossos médiuns. Permita que o guia espiritual de cada médium possa estar juntinho a ele, qualificando suas energias para que eles possam ministrá-las, e que nós outros, ao receber essas energias, possamos sair daqui
mais amparados e equilibrados. Ajuda todos nós nesse instante, que seja em teu nome, em nome de Deus, em nome dos guias espirituais, que possamos iniciar o passe na nossa casa de amor. Graças a Deus. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O Evangelho traz um item que fala da verdadeira propriedade. Como o nosso irmão já comentou aqui algumas vezes, a verdadeira propriedade que nós temos, que nós possuímos, é tudo aquilo que a gente pode levar desse mundo. O que a gente encontra quando a gente chega e o que a gente deixa quando a gente parte, a gente apenas desfruta durante esse momento, né, que a gente está na Terra. A gente vai ser forçado a abandonar tudo isso mesmo. Então a gente acaba fazendo uma reflexão. O que nós de fato possuímos? Então o Evangelho nos ensina que nós não possuímos nada que seja de uso do corpo e possuímos tudo que seja para o uso da alma, como, por exemplo, a inteligência, os conhecimentos que são adquiridos e as nossas qualidades morais, principalmente. Tudo aquilo que a gente consegue levar, que são essas conquistas morais, ninguém consegue retirar da gente. Só depende do homem, se ele vai conseguir acumular o suficiente para ser chamado de rico, por exemplo, quando chegar no plano espiritual. Mas por que chamado de rico? Porque ele adquiriu os bens que de fato são a sua riqueza. Temos um exemplo aqui. Quando um homem decide fazer uma viagem para um país muito distante, naturalmente ele vai montar uma bagagem e ele vai colocar na sua bagagem objetos que lhe sejam essencialmente úteis lá naquele lugar que ele está se dirigindo, de acordo com a cultura, de acordo com os costumes, enfim. Então ele não vai acumular objetos numa bagagem e levar para um lugar que ele não vai ter utilidade. Isso é uma analogia que a gente tem que fazer conosco aqui na Terra. Não adianta a gente proceder diferente disso. A gente tem que pensar em relação à vida futura com esse mesmo comportamento. O ideal é que nós consigamos acumular aqui os bens que de fato vão fazer diferença para nós quando nós chegarmos no plano espiritual. Imaginem vocês chegando no plano espiritual, e vou traçar uma outra analogia. Imaginem um viajante que chega a um albergue, é como se vocês estivessem chegando no plano espiritual. Se você pode pagar, naturalmente lhe será servido o melhor quarto. Se você não pode pagar tanto, lhe será servido um quarto de acordo com aquilo que você está oferecendo. Se você não tem nada para oferecer, você será deixado ao relento. Esse é um ensinamento que a gente tem no Evangelho. Assim acontece com o homem, quando ele chega no plano espiritual. Lá, ninguém vai perguntar para você se você era um príncipe, se você era um operário, o que você traz na bagagem. Ninguém vai perder tempo calculando o valor dos seus bens. Bens estes que você adquiriu na terra, seus títulos. Ninguém vai ficar preocupado com isso, e sim com a soma das suas virtudes. Encerrou? A preocupação vai ser sempre com aquilo que você adquiriu de moral. E se você, de fato, é rico nessas qualidades. O item seguinte já começa a nos chamar a atenção sobre os bens que estão na terra e que pertencem a Deus, e que Ele é quem distribui a maneira como Ele entende que é conveniente. O homem apenas usufrui daquilo que ele está entregando. Encerrou. Nós vamos ouvir agora a palavra do plano espiritual.
Pela graça infinita de Deus, paz. Que a paz permaneça com todos vocês. Nós viemos sempre em nome do Mestre Jesus auxiliar, direcionar cada alma a um porto seguro. Disse, nós vimos, porque não estou só, e sim com irmãos, que juntos trabalhamos para o Cristo. Contamos também com os encarnados que trabalham seriamente e que já entenderam o que é preciso fazer em uma casa de respeito e disciplina. Contamos com esses irmãos porque vemos neles a sua seriedade nos trabalhos. Quando Cristo caminhou sobre a terra, quis nos mostrar a nossa descendência, a descendência de cada um de vocês. São palavras do Cristo. Vós sois deuses. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E ainda, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando Jesus disse essas palavras, será que ele estava brincando? Pois bem, Jesus, quando falava entre os homens naquela época, como espírito superior que é, já sabia, já conhecia aqueles corações e jamais brincou, jamais. Pelo contrário, às vezes ele tinha que ser rígido, firme em suas palavras, para ensinar sobre o Pai àqueles homens. E como vemos, como vemos, não mudaram tanto. São os mesmos homens que estiveram com Jesus. Pouco aprenderam e seguiram. Poucos aprenderam e seguiram. Muitos estão hoje nas casas cristãs. Os que já têm a doutrina espírita já entenderam que são homens falidos diante da lei de Deus. Uns pelo orgulho, outros pela vaidade, outros pelo egoísmo e, o pior, outros pela falta de união, pela falta de amor. Oh, quanto nos entristece ver essas faltas entre vocês. Nos entristece ver as desavenças e desarmonias. Ainda são homens que não aprenderam a amar. Nós que trabalhamos para o Cristo, por amor a vocês, também recebemos ordens. É ofensivo vermos vocês com certas atitudes, certos comportamentos, com certos melindres. Que vocês se analisem, cada um com seu eu. Escutem mais, orem mais. Perdoem-me por ser tão firme em minhas palavras. Mas se vocês soubessem o estrago que faz ter o livre-arbítrio mal direcionado, vocês pediriam a divindade para não o terem. Me despeço, mas antes trago 2 frases para os dirigentes desta casa. Enquanto vocês levarem as obras fundamentais a sério, com Jesus, com Kardec, com disciplina e moralidade, nós estaremos aqui trabalhando com vocês.
pela graça infinita de Deus Pai. Paz a todos. Senhor Jesus, Mestre querido, é com alegria em nossos corações que voltamos novamente nossos pensamentos para o teu coração amigo, te agradecendo, Senhor, pela tarde de estudos e de aprendizado que tivemos nesta casa de amor. Agradecemos toda a espiritualidade que nos sustentou e nos ajudou, e que nos sustenta sempre e nos ajuda nesta casa. E te agradecendo, Senhor, te pedimos que nos leve para casa sob a tua proteção, sob o teu amparo, sobre a tua paz. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.